Olá, caros alunos. Hoje nós vamos dar uma continuidade ao nosso trabalho de redução, começando, como sempre, pelos exercícios ao teclado, exercícios de harmonia ao teclado, e considerando que já vimos nos outros dois vídeos de redução, de exercícios ao teclado, hoje usando o esquema harmônico da Sinfonia de Beethoven, que vamos proximamente, em seguida, trabalhar como redução, propriamente dita. Vamos usar esse esqueleto harmônico da Sinfonia de Beethoven como um exercício de teclado. Então, nós vamos, considerando o adágio, o começo, o adágio molto, o começo da sinfonia, nós temos a seguinte sequência de acordes. Um acorde de sétima sobre o primeiro grau de Dó, considerando, é claro, lembre-se bem, que a sinfonia é dita em Dó maior. Então, Beethoven, muito espertamente, muito criativamente, começa com uma sétima menor sobre o acorde de Dó maior, indefinindo a tonalidade logo no primeiro acorde. Isso quer dizer um acorde de Dó maior com sétima menor, o que significa sétima de Fá maior, ou seja, ele fez a dominante do quarto grau, considerando sempre o centro tonal de Dó maior. Depois ele fez a sétima sobre o quinto grau de Dó, mas não resolveu sobre o primeiro grau, foi para o sexto. É chamada cadência de engano. Em seguida ele faz dominante da dominante com sétima e define o âmbito da dominante. Então a sequência é... Ok? Agora vamos transferir isto para exercício de teclado nosso, esta sequência de acordes. Então nós vamos fazer com a sétima, isto é, vamos prescindir da quinta. Significa que vamos usar sempre o acorde com sétima, dominante, fundamental, terça, sétima, mas não a quinta. Então eu tenho esta função, e a solução desse acorde é este. Depois, em seguida, eu tenho o acorde de Sol maior com sétima, que está bem logo aqui. E a solução desse acorde é Lá menor, segundo Beethoven. Eu vou para o sexto grau. Mas eu tenho esse problema. Ok? Com esse problema eu tenho que lidar da seguinte maneira. Eu estou fazendo o encadeamento desta quinta com sétima para o sexto grau com o movimento contrário da segunda voz. Então eu tenho Lá, Mi, Dó. Que a terça vai ficar no soprano do acorde de Lá menor. E depois o acorde de sétima sobre o quinto grau. Vamos de novo usar sem a quinta, ou seja, sem o Lá. Então é isto e depois Sol maior. Tá? Então fica 1, 7, 4, 5, 7, 6, 5, 5, 7, 5, 6, 7. Essa é a primeira sequência harmônica do adágio, tá? Nós vamos manter esses exercícios com esta sequência de acordes, primeiro com fundamental no soprano, então seria isto, né? Depois com a terça no soprano. Aqui temos também o problema de movimento paralelo. Seria importante, nesse caso, fazer isto. E aí fica tudo igual. O movimento contrário, percebendo sempre que os exercícios para o teclado, lembrem-se sempre disso quando fizer exercício de harmonia no teclado, a gente está transferindo aquilo que a gente faz no papel em termos de encadeamento harmônico para o teclado, por duas razões. Primeiro, para que a gente tenha a possibilidade de ouvir e entender as funções e o caminho das vozes com os dedos. E segundo, a posição propriamente dita de mão sobre o teclado. Então, a gente está sempre usando a menor distância, a menor possibilidade para fazer os acordes. Com a quinta no soprano, seria o acorde de Dó maior com sétima, seria assim. Melhora essa distância. E aí quarto grau, e aí quinto grau com sétima, né? Sem a quinta, e aí sexto grau, não podemos ter isso, então teríamos que ter isso aqui, ó.
dobramento da quinta aqui em cima, para evitar. E depois a resolução lá para cima. Toda vez que usarmos os acordes para encadeamento com a quinta no soprano, nós vamos sempre achar mais problemas de oitavas e quintas paralelas do que com as outras posições. Tá? Então, um dos primeiros trabalhos de exercício de harmonia no teclado interessantes é você faz a relação harmônica daquilo que você vai reduzir e trabalha essa relação harmônica na mão. Lembrando sempre que no nosso caso da redução, nós utilizamos linha, baixo, harmonia, da seguinte maneira: a linha sempre acontece na mão direita, quase sempre na posição, na altura em que ela aparece, assim como o baixo também. Mas a harmonia é onde é possível. E por ser onde é possível fazer com a mão, é que a gente tem que ter o domínio desses acordes harmônicos. Né? Então, voltando para os nossos exercícios independentes do Beethoven, nós fizemos já esta sequência: 1, 4, 5 e 1. E aí com a terça no soprano, 1, 4, 5 e 1. E com a quinta, que é um pouco mais difícil, 1, 4, 5, 1. Tá? Então, lembrando que toda vez que eu fizer isso, e mesmo quando eu fizer as reduções de harmonia das partituras, tentar o mais possível não mudar a posição de mão em termos de dedilhado. Se eu tenho 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 4, 1, 2, 5, eu mantenho isso todas as vezes que eu subo cromaticamente ou subo diatoricamente. Ok? Então, agora, esta outra sequência que também já fizemos, também já falamos. 1, 4, 6, 4, 5, 1. Com terça, com quinta, diatonicamente do Dó ao Sol e cromaticamente do Dó ao Sol indo e voltando. Tá? Esses exercícios fundamentais, mais esta redução de acordes dessa sinfonia que vamos utilizar, são importantes que sejam feitas sempre que possível. Com muito cuidado, com muita calma e prestando sempre atenção. Posição de mão, dedilhado, mudança de dedo. Tá? As mudanças de dedo são pequenas nos exercícios que nós estamos propondo. Ok? Então agora, depois desses exercícios, eu vou propor só mais um exercício um pouco mais adiante, usando a sétima nas nossas sequências fundamentais. Então, por exemplo, 1, 4, 6, 4, 5, 7. Quando eu ponho a sétima, em princípio aqui eu estou utilizando a sétima sem a quinta. Em primeiro lugar, porque se eu não uso a quinta no caso deste encadeamento, eu tenho possibilidades maiores de ajeitamento do dedilhado na mão. E em segundo lugar, porque eu tenho sempre a mesma situação de sétima em todos os acordes que eu fizer na sequência. O que quer dizer que no caso do quinta com sétima, este caso aqui, eu vou ter uma segunda entre primeiro e segundo dedos. Sempre, veja em Ré maior. Ok? Mi maior, mesma coisa. Então, sabendo disso e sabendo de uma série de posições que vão caminhar os dedilhados em relação à extensão que eu trabalho aqui, eu começo a exercitar aquela velha ideia de que eu não deverei precisar olhar para o teclado para poder executar essas coisas. Eu tenho que olhar para a partitura quando eu estiver lendo. Ok? Essa é a ideia da leitura não dependente de olhar o teclado. Como eu sempre falei para vocês, o brocoió, que fica, né? O momento que você tira de lá e olha para baixo e volta, você já perdeu a leitura. Então é esse um dos principais objetivos, conseguir com esse tipo de sequência de acordes e esse tipo de ideia que os dedos são os mesmos na sequência. É treinar essa ideia. Né? Então nós aqui em princípio estamos fazendo 1, 4, 6, 4, 5, 7, 1. Aí o dedilhado fica 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, lembra que 1, 4, 6, só o polegar é que se mexe, né? De novo, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 4, na direita, né? E o Sol é a nota comum, que está no segundo dedo, 1, 2, 5. Fazia isso na sequência diatônica e na sequência cromática, tá?
Depois, evidentemente, a gente pode complicar um pouquinho utilizando então a quinta com sétima e, aliás, o acorde de quinto grau com sétima e quinta, que ficaria deste jeito. Como a gente sabe da harmonia tradicional, dos encadeamentos tradicionais, quando você põe a quinta no acorde de sétima para a solução no primeiro grau, você vai ter um acorde de primeiro grau com 3 fundamentais e não nenhuma quinta. O que significa que o acorde de quinta com sétima, que é um acorde completo, 4 notas, tem o trítono aqui, né? E esse trítono resolve, portanto essa nota Ré não dá para pular sobre o... não dá para fazer esse movimento. Então o que eu tenho é uma solução de 2 fundamentais da mão direita com a terça sem a quinta do acorde de Dó. Tá? Toda vez que eu tiver isso, acorde de sétimo grau no quinto grau, com a sétima completa, eu tenho acorde de primeiro grau sem quinta. Quando eu tiver incompleta, ou seja, sem a quinta, vou ter o acorde completo de primeiro grau. Isso vai acontecer na literatura, por isso que é bom lembrar. Tá? Então agora ficamos com essa sequência de exercícios, 1, 4, 5, 1, 1, 4, 5, 6, 4, 5, 1, com sétima, completa e incompleta, se for o caso, e também maior e menor, nos modos maior e menor. Tá? Sequência de Dó a Sol, tanto diatônico maior e menor, quanto cromático maior e menor. Ok? Quanto aos exercícios, é isso.